Olá pessoal, chegando para mais uma aula hoje bacana que a gente vai falar sobre o princípio 80-20 aplicado na cerveja, aplicado no nosso mundo de cervejeiro artesanal caseiro. E vê só, para quem não me conhece, meu nome é Jailson Almeida, eu sou sommelier de cerveja e hoje a gente vai tratar sobre esse assunto bacana e como é que você pode colocar em prática nas suas braçagens, né? Se você nunca fez uma ou se você já está fazendo sua cerveja artesanal em casa. Então, ó, antes da gente começar esse vídeo, veja, o princípio 80-20, né, é um princípio que na faculdade, na escola de administração, como vocês sabem, eu tenho uma formação de administrador de empresa, né? Antes de ser sommelier, que a gente estuda muito esse princípio, né? Esse princípio 80-20, que é o princípio de Pareto, né? A teoria de Pareto, de Vilfredo Pareto, tá? E para você ter uma ideia, o que é que significa isso? Isso aqui você vai entender que quando você pegar a literatura da administração, muitas pessoas que falam nisso, o que é que Pareto diz aqui? Que 80% do seu resultado é por conta de 20% das suas ações, das suas atitudes, tá? Então vê como isso vai facilitar muito a nossa vida como cervejeiro e aplicando na prática de forma simples, tá? Então vê, inclusive você pode aplicar na sua vida, em qualquer área da sua vida, tá? Então, como foi que surgiu esse estudo, né? Foi feito um estudo em uma plantação de ervilha, né? E foi descoberto que nas bagens, né, nas bagens de ervilha, só 20% era que enchia, né? 20% da produção de ervilha enchia, né? Então isso quer dizer que esses 20% davam 80%, trazia esse 80% de resultados. E isso aqui, esse estudo começou a ser tratado em outras áreas. Por exemplo, na área de saúde, né? Só 20% da população mundial tem acesso a uma saúde de qualidade. A renda, né? Só 20% da renda mundial da renda mundial de milhões, de trilhões, de bilhões na moeda se concentra na mão de 20% da população. E isso foi se desenvolvendo em outras áreas, até que esse princípio entrou no mundo dos negócios. Qual? Qual o mundo dos negócios? Primeiro, foi trabalhado isso aqui na questão da produção, na questão de produção. E foi aplicado esse princípio, né? Então, como nós que fazemos, você que ainda não está fazendo sua cerveja, mas vai, né? Isso vai se aplicar muito bem para a gente. Por quê? Porque é um princípio que, se for aplicado em negócios que exigem produção, cadeias produtivas, então vai servir para a gente também. Isso é muito bacana da gente frisar que, se você isso só se aplica a grandes empresas. Não. Isso se aplica a qualquer área da vida. Então eu estou trazendo esse conceito para a gente aplicar no mundo da cerveja artesanal para você que é cervejeiro caseiro. Então o que é que significa? Então a gente primeiro tem que trazer o conceito, né? O conceito 100, né? Que é o conceito 100 é aquele conceito que você vai mudar tudo, né? Fazer uma mudança radical. Imagina só, você já conhece
Uma pessoa que fez essa mudança 100%, 100, significa aquela mudança, vamos dizer assim, na nossa linguagem popular, da água para o vinho. Né? Você imagina só na sua cabeça, você já viu esse tipo de pessoa? Agora a segunda pergunta, quantas dessas pessoas que você conhece, né, manteve esse foco, né? Não declinou, né? Não declinou. E parou na metade do processo. Lembra que lá no vídeo passado a gente fez o ponto de exaustão? Pois é, normalmente o ponto de exaustão acontece quando as pessoas tomam essa atitude de mudança radical 100%. Né? Então, para que nós cervejeiros, né, e você que está se tornando um cervejeiro, não caia nesse ponto de exaustão dessa mudança 100%, que traduzindo para nossa linguagem eu quero fazer minha primeira cerveja perfeita. E se eu não fizer minha cerveja perfeita, eu vou deixar isso para lá porque isso não é para mim, tá? Então, para a gente não cair nisso, a gente vai focar em duas coisinhas aqui. A gente só vai focar nos 20%. Mas, Jailson, 20%, calma, eu vou explicar para você o porquê, tá? Então, vamos supor, vou pegar aqui uma outra cor de caneta, vamos supor que você está com esse objetivo aqui, que eu vou chamar ele de ponto A, tá? E você traça um objetivo e meta, que eu vou falar em outro vídeo, qual é a diferença desses dois, tá? De objetivos e de metas. E você você faz o seu objetivo saindo de um ponto A para um ponto B, beleza? Então, para a gente não focar no 100, eu vou perguntar para vocês a seguinte coisa: quais são os 20% de ação, né? Vou até colocar aqui uma seta, 20% de ação que pode te garantir 80%, vou até colocar de outra cor, tá? Que vai te garantir 80% do seu resultado. Quais são? Quando a gente chega e faz essa pergunta, isso é uma pergunta muito crucial para a gente, tá? Isso é uma pergunta muito crucial. Por quê? Porque às vezes a gente foca no 100 e não foca nos pequenos detalhes que podem nos dar grandes resultados. Então, às vezes a gente fica querendo uma mudança da água para o vinho e a gente esquece que os pequenos detalhes fazem a grande diferença. Eu, quando era pequeno, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, meus pais me ensinavam uma coisa, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de grão em grão, é justamente esse processo aqui. Então, se você aplicar esse princípio na primeira braçagem que você for fazer, eu garanto que você já vai ter 80% do seu resultado. Isso significa o quê? Jailson, eu vou fazer minha primeira cerveja. Ela vai sair boa. Ela vai sair dentro do padrão. Ela vai sair organizada de uma forma harmônica, vamos dizer assim. E você vai começar a entender o processo de como você pode melhorar essa receita. Isso é bem bacana a gente dizer assim. Por quê? Uma grande objeção do cervejeiro caseiro poxa, será que minha primeira cerveja vai dar certo? Ou será que eu não vou fazer nenhuma barbeirada? Ou minha cerveja vai sair tomável? Né? Isso é uma grande questão. Por quê? Se a gente focar nesses 20%, eu garanto para vocês que você vai ter uma cerveja muito boa e obrigado, tá? Então, vê. E Jailson, e agora? Beleza, eu entendi que mudança 100 é aquela mudança da água para o vinho, tá? Eu entendi que com a mudança 100 o normal é chegar no ponto de exaustão. E às vezes, lembra que eu falei para vocês, vamos supor que aqui
sua meta está aqui, né, seu ponto B, e você começa, né, chega e às vezes você pode chegar nesse ponto de exaustão, de cansaço, de encheção de saco, né, de mandar tudo pra puta que pariu, entendeu? E não tô mais a fim de fazer, não tô com mais motivação, não tô com mais ânimo. E chega esse ponto de cansaço e você começa a declinar e às vezes termina pior do que se começou. Então, se a gente focar no princípio de Pareto, no princípio 80-20, muito provável, isso aqui não vai acontecer, tá? E se acontecer, você vai parar, refletir o processo e mudar estratégias para atingir, olha que massa, os 80% que falta de resultado. Isso é muito bacana, porque essa ruptura aqui é uma ruptura estratégica através de ações. E veja como é interessante falar sobre rupturas estratégicas, porque aplicando esse princípio não tem certo e nem tem errado. O que você vai ter é resultados. E se a gente pensar em ter resultados, a gente tem que começar a olhar o porquê a gente não teve o resultado que a gente planejou. E se a gente não teve o resultado que a gente planejou, então a gente tem que mudar as ações, né? A gente tem que mudar as estratégias. Então, veja, isso é uma frase clichê. Você não pode obter o mesmo resultado utilizando a mesma estratégia. É clichê isso aí. Então, vê que massa, a gente vai falar sobre isso aqui. E você já entendeu que essa mudança sem 100, a gente corre um grande risco de ter esse ponto de exaustão e não fazer essa ruptura, tá? E não fazer essa ruptura. Engraçado, que é bom falar para vocês, que quando a gente tem essa ruptura, os sabotadores começam a falar com a gente. E aqueles sabotadores que vão dizer assim, Sabi, tá vendo? Tá vendo que eu disse para você que isso não ia dar certo? Tá vendo que isso não é para você? Tá vendo? Então, são esses sabotadores externos que a gente começa a atrair. Mas só que a gente já tem que pensar que não existe certo e errado, existe resultado que a gente não teve de acordo com o planejado. Então, se a gente mudar as estratégias, consequentemente a gente vai ter um resultado melhor, porque fazer cerveja isso é isso. É fazer e testar. Fazer e testar, não tem para onde correr. E a gente vai focar nesses 4 aqui, e a gente vai focar nesses 4 aqui. E são 4 coisinhas, 4 só, que você precisa fazer para que esses 20% dê certo. Primeiro de tudo, a gente já falou, primeiro de tudo, é o planejamento prévio da sua cerveja. Planejamento prévio, desenhar a sua receita, o que é que você quer, quais são os insumos, o que é que eu quero, né? Qual é o estilo, qual é o tipo de cerveja que eu quero. Primeiro de tudo, planejamento. Vê, isso aqui, daqui a gente já vai falar por segundo, né? E esse planejamento que eu estou dizendo, você desenhar sua receita, eu estou falando você fazer sua receita. Eu não estou falando de você pegar as receitas prontas da internet, que isso também é válido, tá? Isso também é válido. Eu até tenho que agradecer a galera aí que fica compartilhando suas receitas. Isso é muito bom para o nosso movimento cervejeiro crescer. Show de bola, tá? Segunda coisa que a gente vai ter que fazer é seguir um método, né? Seguir um método. Um método é muito importante para a gente colocar o nosso planejamento em prática, tá? A terceira coisa é executar esse método, tá? Executar
executar, peraí, quase que eu quase não sai. Executar esse método, né, que você vai, consequentemente, estar executando o método e o seu planejamento. E o quarto, velho, e o quarto, vê que esse quarto é muito bacana, é respeitar o tempo. Respeitar o tempo. Por quê? Porque na abraçagem a gente já falou na parte quente e a gente já falou da parte fria. Na parte quente a gente vai ter o tempo, né? O tempo de extração de açúcares do malte. A gente já falou o tempo de adição de lúpulo para soltar os óleos essenciais. Na parte fria a gente já falou tempo de fermentação, tempo de maturação, e a gente precisa respeitar isso aqui e ver como a matemática bate. Isso, cada um disso aqui vai dar 5%, 5%, cada um desses 5%, e o somatório dele vai ser 20%, né? Vai ser 20%, e isso aqui vai garantir 80% dos seus resultados. Mas Jailson, isso é tão óbvio, né? Então vê, outro aprendizado que você vai ter hoje. Correlacionado a isso aqui, a gente meio que com esse tipo de pensamento, a gente pode travar o nosso processo de evolução, tá? O nosso processo de adquirir novos conhecimentos. Primeiro, dizer, já isso aqui é tão óbvio, mas se pergunte, quantas coisas que é óbvia para você fazer para obter resultados? Não estou falando de cerveja não, agora estou falando da sua vida, tá? Quantas coisas que é óbvia para você fazer na sua vida e você não está fazendo para obter resultados diferentes, né? A segunda coisa que cessa todo e qualquer aprendizado é que isso aqui eu já sabia. Isso eu já sabia. Então, quando você bota pronuncia, né, pensa, isso eu já sabia, isso veta qualquer fase de aprendizado, né? E a terceira coisa é quando você diz, cara, isso está muito complicado, isso não é para mim, tá? Quando eu digo que isso aqui não é para mim, eu invento desculpas, eu começo a criar historinhas na minha cabeça para dizer que é uma justificativa plausível para eu tentar convencer outra pessoa também concordar comigo e dizer, tá, poxa, não é para mim, é melhor pegar uma cervejinha lá na gôndola do supermercado e tá tudo certo, né? Isso mata, isso cessa toda sua questão de aprendizado. Então, o que foi que a gente falou hoje? A gente falou sobre o princípio de Pareto, que é o princípio 80-20, né? Falou da mudança 100-100 e como a gente pode atingir o ponto de exaustão e terminar pior do que a gente começou, tá? E a gente está falando de um terceiro ponto, que é como aplicar o princípio de Pareto na produção da sua cerveja artesanal, seja ela na sua primeira cerveja, ou seja, para melhorar o seu processo cervejeiro como um todo. Então, isso a gente viu hoje. Então, ó, se você achou de verdade que esse conteúdo foi relevante para você, dá um joinha. Também, se você achou que não foi relevante, pode dar um dislike. O importante é você mandar essa mensagem para mim, para que eu faça conteúdos só relevantes e importantes para o meu cervejeiro. Lembrando que não esquece de se inscrever, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Então, primeira coisa, comenta aqui embaixo o que foi que você achou do conteúdo de hoje. E segunda coisa, qual é o conteúdo que você quer que eu mostre para você. Lembrando que aqui a gente não fala só de cerveja, não fala só de braçagem. A gente fala também de ser humanos, aspectos comportamentais, porque é você, um ser humano, que vai
conduzir a abraçagem da sua cerveja. Então, grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!